e mal é meu coração. Teu nome a exaltar, a nova publicar, teu reino há de natar, venha militar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais real. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e os filhos teus amar, venha militar. Consagra o Senhor. Tudo que sou, Senhor, eu te votarei. O mundo vil e mal, nunca mais serei. Meu rosto quando vir, amor no céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fluir. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos entrar no momento de oração intercessora. Eu quero convidar a irmã Kátia. Posso estar vindo aqui à frente? Pode pegar aquele microfone ali, irmã Kátia. Posso estar elevando as suas vozes ao céu. Aquele que tiver um pedido, se manifeste de alguma forma. Fique em pé ou se ajoelhe. Agradecer também a Deus pelos nossos visitantes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sintam-se à vontade no meio de nós. A irmã Kátia pode estar orando por eles também. Pelos nossos governantes, né? Pelas aquelas pessoas que estão enfermas. Eleve ao céu uma oração. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, Senhor conhecedor de todas as coisas, que conhece cada um que aqui está, que está vendo os joelhos dobrados, corações contritos, está vendo as pessoas que estão aqui, aquelas que também não estão, que conhece tudo que se move, todo ser, tudo que está acontecendo nesse momento. Nós queremos te louvar. Nós entendemos, ó Deus querido, que ainda que as circunstâncias sejam as mais adversas, tudo está no controle das tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque mesmo antes de abrirmos as nossas bocas, o nosso coração, a nossa mente, o Senhor tudo já conhece. Então, ó Deus, peço, Senhor, que sonde a vida de cada um que está aqui. Cada um que tem o seu clamor, que tem sua necessidade, que tem sua esperança colocada nas mãos do Senhor. Que acredita, ó Deus querido, que tudo de ruim que está acontecendo, tudo de bom que está acontecendo, provém e está sob o seu controle. Nós queremos, ó Deus, pedir por aqueles que estão em casa, que não puderam estar aqui conosco nesta noite, que os corações também possam estar voltados para o Senhor nesta hora, porque hoje é dia do Senhor, esse momento é seu. Nós consagramos ao Senhor o domingo do Senhor. Então nós pedimos ao Senhor pelo nosso pastor Irmanilda, que estão, ó Deus querido, também cultuando o Senhor nesse momento. Nós pedimos ao Senhor por cada um, ó Deus querido, por todos. Não há ninguém nesse mundo que não dependa da sua graça. Nós estamos aqui para te adorar, para entregar todo o nosso clamor diante de ti. Há pessoas que choram nesse momento, há muitas dores nos corações. Ó Deus querido, pedimos ao Senhor que seja, assim como a sua palavra nos diz, que o Senhor é o Deus de toda consolação.
Seja a força daqueles que estão sem vigor. Renova-nos, Deus, em nome de Jesus. Continue recebendo o clamor do seu povo. Aceita o culto que viemos prestar ao Senhor, porque o fazemos de coração. Que o irmão Marcelo, ao ministrar sua palavra, seja totalmente ungido por ti. Que a sua palavra flua em nossos corações e que possamos sair daqui cheios da sua maravilhosa graça. Perdoe-nos por tudo que temos feito contrário à vontade do Senhor. Temos uma semana pela frente, não sabemos como vai ser, mas desde já entregamos em tuas mãos. Obrigada por tudo que já vivemos nesse dia, seja com o restante deles, pois nós somos totalmente dependentes de ti. Perdoa os nossos pecados, eu te oro agradecida em nome de Jesus. Amém. A palavra está com Marcelo. Deus abençoe sua vida, Marcelo, e te usa para a glória dele. Mais uma vez, boa noite a todos. Aos irmãos que estão assistindo a nossa transmissão, nós pedimos desculpa pela falha técnica que nós tivemos, mas nesse momento eu creio que já esteja restabelecida a transmissão com o áudio funcionando. Eu convido nesse momento, antes de começar a pregação, as crianças a virem aqui à frente para que nós possamos estar orando com elas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, ó Deus, a vida desses pequenos que estão aqui à frente. Eles que já reconhecem, ó Deus, a importância da oração, a importância, ó Deus, de confiar no Senhor as suas vidas, Pai. Contempla isso, ó Deus, no coração de cada uma delas. As abençoe, ó Deus, para que elas continuem crescendo com esse entendimento, ó Deus, de que só no Senhor nós temos paz, e que só no Senhor há esperança para as nossas vidas, ó Deus. Seja com os irmãos professores, com os pais dessas crianças, ó Deus, para que elas sejam a cada dia mais ensinadas nos caminhos que elas devem andar, ó Deus. Seja também, ó Deus, com as crianças que estão fora da Tua presença, ó Deus, com as crianças que estão abandonadas, que o Senhor possa, Deus, derramar as Tuas bênçãos sobre a vida delas, ó Pai. Abençoa a vida de cada uma das crianças que aqui se fazem presentes. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos estar lendo os versículos de 10 a 12. Jeremias, capítulo 29. Versículos de 10 a 12. Jeremias 29, de 10 a 12. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar.
Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para vos dar uma esperança e um futuro. Versículo 12. Então me invocareis, ireis e me orareis a mim, e eu vos ouvirei. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua santa palavra. Nós nos colocamos na dependência do Senhor, do Teu Espírito, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Que eu seja somente, ó Deus, o canal de voz entre o Senhor e a Tua igreja, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Me esvazia, ó Deus, de todo o meu ser. E que somente o Teu Espírito fale por meio da minha vida, ó Deus. Abençoa a vida dos Teus servos que aqui se fazem presente, dos irmãos que estão nos assistindo. Que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar terra fértil em nossos corações e produzir bons frutos, ó Pai. E que nós possamos sair daqui dessa noite melhores do que nós entramos, ó Deus. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento eu convido aos irmãos que curvem suas frontes, fechem seus olhos, para que nós possamos refletir a respeito dos últimos acontecimentos de nossas vidas. Há mais ou menos um ano, um pouco mais que isso, nós estamos vivendo um ano difícil para todos. Tem também mais ou menos um ano a última vez que Deus assim permitisse que eu estivesse aqui na tua casa pregando. E desde então nós começamos a viver essa situação difícil que nós chamamos de Covid-19. E eu gostaria de perguntar e que os irmãos refletissem a respeito de como estava a sua relação e a sua vida espiritual para com Deus há um ano atrás, antes desses acontecimentos. Neste momento é cada um de nós com Deus. Nós possamos pensar como nós estávamos há um ano atrás, antes de ser anunciado o Covid-19, antes de começar o isolamento social. Eu queria que os irmãos refletissem como que estaria a sua vida há um ano atrás. Pense como você estava diante de Deus. Se você for comparar com o dia de hoje, com o seu presente, a sua vida estava melhor? Estava pior? Estava igual? Como ela estaria? Uma pergunta também, uma outra pergunta. Por que será que nós fomos e temos sido tão abalados com isso? Pense nessa relação dessa doença e da nossa vida diante de Deus. Eu vou ler uma passagem para os irmãos, que está também no livro de Jeremias, no capítulo 25, os versículos 5 e 6. Assim diz a palavra. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça o mal. Os irmãos podem abrir seus olhos. E eu digo aos irmãos que nunca, talvez seja exagero, mas um texto bíblico foi tão atual quanto algumas passagens de Jeremias que nós lemos e vamos utilizar essa noite para a nossa mensagem. Nunca o texto da Bíblia, a palavra de Deus, foi tão atual para nossas vidas como tem sido nos últimos tempos em relação ao que nós temos vivido. Nós já temos o conhecimento desde sempre de que nós devemos desapegar dos nossos maus caminhos,
nós devemos nos converter de caminhos tortuosos para buscarmos a face de Deus, para buscarmos a sua presença. Nessa igreja isso tem sido pregado ao longo de muitos anos. Creio que muitas outras igrejas também pregam da mesma forma. Que nós devemos abandonar o velho homem e viver para Deus. Viver na presença de Deus, confiando e fazendo a sua vontade. Nos últimos tempos, nós temos visto uma doença invisível que tem amedrontado a muitos. Muitos também não levam ela com a seriedade que deveria levar. Mas fato é que ela tem ceifado a vida de muitas pessoas e que tem chegado cada dia vez mais perto de nós. Hoje, dificilmente nós não conhecemos alguém da nossa família ou do nosso meio de convivência que não tenha sido contaminado pela doença, passado algum medo, algum aperto, alguma dificuldade. E nós temos que dar graças a Deus de que nós estamos vencendo dia a dia com a graça, misericórdia e permissão dele. Doença essa que por um período de tempo também fechou as portas das igrejas, parou o país, o mundo de certa forma. Alguns dizem que a doença veio por motivo político, enfim, nós não sabemos ao certo qual é o motivo, mas o fato é que ela também chegou na igreja de Deus e que ela também influenciou e tem influenciado nas nossas vidas. E nessa noite, nós veremos formas de vivermos essa nova realidade e maneiras de nos achegarmos a Deus ou fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor, independente das dificuldades que nós estamos enfrentando, independente do que ainda está por vir, mas o fato é que nós devemos confiar em Deus. Devemos crer que em Deus ainda há esperança para as nossas vidas. O primeiro ponto que nós vamos analisar é que nós devemos saber nos adaptar às novas situações em nossas vidas. Isso é algo fácil do ser humano e prático. O ser humano se adapta muito rápido às novas realidades e às novas necessidades. E nesse momento também, isso tem sido uma verdade grande na vida de cada um de nós. Antes do Covid, tínhamos vida normal, não precisávamos usar máscara. Se víssemos alguém tossindo na rua, espirrando, não gerava tanto medo e preocupação quanto gera nos dias de hoje. Mas nós estamos nos reinventando e nos readaptando para essa nova realidade que não sabemos quando vai terminar, mas é o nosso presente e que nós devemos saber lidar. Devemos saber lidar com as adversidades da vida. Temos que nos adaptar com essas situações e ao mundo que está à nossa volta, e nos atentar e entender a vontade de Deus. O povo de Israel, no contexto desse texto que nós lemos, eles foram levados para a Babilônia como cativos. Deus vinha há um longo período de tempo alertando que eles deveriam se desviar dos seus caminhos errados, que eles deveriam se achegar a Deus, mas sem muito sucesso, eles não queriam dar ouvidos a isso. E eles foram levados ao cativeiro na Babilônia, para passarem lá 70 anos. Jeremias, no capítulo 29, versículos 5 e 6, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. Jeremias 29, 5 e 6. Tem a orientação de Deus para eles. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei dos seus frutos. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai a vossas filhas
a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Foi uma orientação de Deus, para o seu povo quando chegasse na Babilônia. Que eles deveriam se adaptar naquele lugar, que eles deveriam seguir as suas vidas de forma normal. De imediato não foi dito até quando, mas foi dito que eles deveriam estar ali, que eles deveriam se adaptar a isso. E com certeza esse povo estava num local que eles não gostariam de estar. Saíram de sua terra natal, saíram do lugar que Deus havia prometido aos seus antepassados e foram para o exílio na Babilônia. Eles nutriam a expectativa de que essa situação passaria logo. Talvez foi o que aconteceu conosco há quase um ano atrás. Talvez a nossa expectativa é que com o primeiro isolamento, a onda de Covid desceria e não aconteceria o que aconteceu. Talvez a expectativa de que a vacina sairia rápido ou que nem seria necessário vacina e tantas medidas de segurança que foram adotadas. Mas, por enquanto, não é bem isso. Assim foi com aquele povo que achou que talvez eles iriam para a Babilônia e logo Deus permitiria o retorno deles para casa. Mas Deus, de antemão, nós já vemos nos versículos 5 e 6, orientando que eles deveriam edificar casa, fincar suas raízes naquela nova realidade deles e esperar até quando fosse a vontade de Deus. Naquele momento, a realidade deles era outra bem diferente. Ou seja, eles teriam que ficar ali mais do que eles estavam esperando. Não seria somente uma ida rápida e volta. Com certeza, muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades seriam vividas por eles naquele tempo. Afinal de contas, eles saíram de um local que eles conheciam para um mundo desconhecido, para uma nova realidade. E a gente imagina um povo que estava totalmente disperso, sem liderança, sem seguir a voz de Deus. Como que seria enfrentar aquela dificuldade? Como que seria enfrentar essa nova realidade? Eles estavam como ovelhas desgarradas do Pai. Estava cada um vivendo da forma que achava melhor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 6 diz: As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outreiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra. É normal o ser humano andar e se sentir amedrontado e acuado quando ele é colocado diante de situação de medo, de preocupação, de perigo. Isso talvez seja uma defesa natural nossa, o sentir medo, o sentir preocupado, acuado, desnorteado. E isso com certeza aconteceu com o povo naquela época. Com certeza eles perderam o direcionamento de tudo aquilo que eles achavam que seria correto para a vida deles. Talvez pela falta de seguir o líder deles, de dar voz ao profeta de Deus que foi levantado naquela época para orientar e instruir eles daquilo que eles estavam fazendo de errado. Jeremias foi incansável nessa missão, sofreu muito, mas não teve jeito. Cada um vivia do jeito que achava melhor, adorava o Deus que queria, seguia sua vida da forma que eles achavam proveniente. Com certeza o povo tinha tomado rumos diferentes do que Deus queria e esperava para eles em suas vidas. Se nós formos analisar quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ser seu amigo, para andar com ele lado a lado.
Deus criou o homem para conversar todas as tardes, todos os dias, para ter aquele relacionamento íntimo, de intimidade, de conversa, de diálogo aberto. E a gente tem a prova disso no versículo 8, parte A do capítulo 3 de Gênesis, onde está escrito: e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia. Deus andava pelo jardim, conversava abertamente com Adão, de forma serena, de forma pacífica. Naquele tempo, eles andavam lado a lado. Por que nós perdemos isso? Por que nós perdemos essa intimidade com Deus? Porque Deus teve que, entre aspas, deixar a gente um tanto quanto afastado, até que nós nos convertamos dos nossos caminhos errados, pelo pecado. Com o pecado do homem, Deus teve que se afastar um pouco. Deus é puro e santo. E Ele sempre nos alerta que nós devemos andar em seus caminhos, os caminhos de paz, de bênção. Nós devemos andar segundo a sua vontade. Só que muitas das vezes nós escolhemos caminhos errados, caminhos de maldade, através de ações que nós tomamos. Nós não devemos também andar em adoração a falsos deuses. Assim como foi avisado aquele povo, que se eles fizessem isso, eles sofreriam com a ira de Deus, assim é com nós nos tempos atuais. Talvez essa doença seja também, além do que dizem referente à política, ou guerra biológica, ou interesse de poder das grandes nações, talvez seja permissão de Deus para dar uma sacudida na sua igreja, para fazer a igreja enxergar que talvez ela esteja achando que está andando em bons caminhos, mas ela está se desviando. Ela está andando por outros lados. O que nós devemos crer e ter certeza é de que existe solução para isso. E assim como Deus levou o povo dele a ser cativo na Babilônia por 70 anos, Ele tinha um propósito para a vida daquelas pessoas. Talvez também essa situação que nós estamos vivendo nesse tempo, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida da sua igreja e na vida daqueles que ainda não acreditam, não confiam ou duvidam do poder de Deus. E nós vamos estar vendo isso nos próximos pontos que nós vamos explorar essa noite. O segundo ponto diz que nós devemos saber viver com a mudança e nos adaptar a ela. Está mais do que provado, como eu já disse, que nós hoje já nos readaptamos muito em relação ao anti-Covid, pós-Covid. Muita coisa mudou na vida de cada um de nós, eu tenho certeza disso. Muita coisa mesmo. Um hábito que eu tenho hoje, que eu costumo até brincar, que eu acho que a minha mão está até gastando, é o de tanto passar álcool em gel nas mãos durante o dia, ainda mais eu que trabalho dentro de um hospital. E a gente começa a criar até certa paranoia. Eu nunca imaginei que eu passaria tanto álcool, que eu me preocuparia tanto com a lavagem das mãos, como eu tenho me preocupado nos dias de hoje. Eu nunca pensei que eu me preocuparia tanto em chegar do trabalho e tirar logo a roupa que eu estou do hospital, quanto nos dias de hoje. Eu nunca me preocupei tanto dentro de um ônibus ou na rua com uma pessoa tossindo próximo a mim, quanto eu estou me preocupando nos dias de hoje. Talvez seja excesso de zelo ou não, mas o fato é que nós devemos sim ter cuidado com isso. E nós estamos nos reinventando e nos readaptando diante dessa nova realidade nossa. Deus, contudo, nos fala que
falou àquele povo que o período duraria mais do que eles imaginavam e que era preciso que eles vivessem suas vidas por ali, pois eles estavam na Babilônia com um propósito e eles tiveram que permanecer por 70 anos. E com isso, um propósito importante. Aquela falta de confiança, de credibilidade que existia com Deus até eles saírem de Judá e ser levado para a Babilônia, ela passaria a ter que existir na Babilônia para que eles pudessem voltar para Judá. Eles foram da terra deles para a Babilônia sem confiar em Deus, sem acreditar em Deus, como ovelhas desgarradas. Mas para voltar, eles teriam que voltar a ser ovelhas de Deus, obedecer à voz de Deus e confiar que em Deus eles voltariam a ter esperança. Talvez esse também seja um propósito para Deus nos dias de hoje. Que aqueles que se perderam no meio do caminho, no pós-Covid, para aqueles que já estavam perdidos antes, se restabeleçam com Deus. Voltem-se para Deus. Voltem a confiar tão somente em Deus. Deixem de acreditar em amuletos. Pegando a ilustração que eu disse do álcool, da máscara, a gente sabe que o álcool, que o lavar as mãos, que todo cuidado nosso é bem-vindo. Mas, se não for pela permissão e pelo cuidado de Deus, aparato nenhum serve de nada. A palavra diz que se o Senhor não vigiar, em vão trabalha o sentinela. E assim nós devemos crer, que nós devemos sim fazer a nossa parte, mas nós devemos confiar primeiramente em Deus, porque Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele quem nos protege e nos guarda. E assim vai continuar sendo. Jeremias 25:12 diz: acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 29:7 também diz: e procurai paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis também a paz. Ou seja, duas orientações também importantes de Deus para o povo. Primeiro, que já era certo que 70 anos eles ficariam ali, e que depois Deus iria e lhes faria justiça e os permitiria voltar para casa. E a segunda é a orientação de Deus. Nesse momento, o que você está vivendo, busque paz com Deus para todos, porque a paz de todos é a sua paz. Porque a paz da cidade onde você mora é a paz sua, pois você também mora lá. Porque a paz do nosso estado, a tranquilidade dessa doença, para o estado, para o país, para o mundo, também é a nossa paz, pois todos nós estamos no mesmo barco, dependemos de Deus e devemos nos apegar a Ele. Essa é a orientação de Deus para nós. Ele somente pode sarar a nossa nação, Ele somente pode nos curar e nos manter salvos. Eu acredito sim que a vacina é de fundamental importância e que todos os recursos são, mas maior que tudo isso é Deus, que pode, na hora que quiser, extinguir essa doença. Eu creio nisso e eu digo amém, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E nós devemos ter essa confiança, essa certeza. O povo teria que aprender novamente a orar, a suplicar a Deus, a pedir a Deus direção para as suas vidas, a pedir a Deus que cuidassem deles, a pedir a Deus que cuidasse daquela cidade, que lhes fizesse ali pessoas de paz, pessoas tranquilas. Só assim Deus começaria a restabelecer a união com o seu povo novamente. Esse é um dos propósitos deles terem sido levados para fora de casa, deles se autoavaliarem e verem o que de errado estavam fazendo diante de Deus. Precisou de algo forte, de tirá-los da zona de conforto, de tirá-los daquilo que trazia comodismo e levá-los
as situações adversas, para eles enxergarem a importância de estar na presença de Deus. Só assim eles voltariam a glorificar a Deus e a ter em Deus o refrigério necessário para as suas vidas. E nós sabemos que é muito fácil a gente servir a Deus, honrar o Senhor, quando as coisas caminham conforme o planejado. Eu tenho certeza que para muitos de nós, antes da pandemia, antes de ser anunciado esse vírus, assim como foi para eles, era muito mais fácil, muito mais leve adorar a Deus. Porque nós não tínhamos preocupação com nada, nós estávamos todos em paz. Assim como qualquer outro tipo de sofrimento, de dificuldade nas nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, tira de nós o desejo de adorar a Deus com intensidade, tira de nós a vontade, porque nos momentos bons e alegres é muito mais fácil a gente buscar a presença de Deus. Mas a vantagem de estar nos momentos de dificuldade é que cada tombo que nós levamos, cada vez que Deus nos restaura, nós levantamos mais fortes. É nas dificuldades que Deus aperfeiçoa a nossa vida espiritual. É nas fraquezas que nós nos fazemos fortes, não por méritos nossos, mas pela permissão do poder do nosso Deus. Quando a gente começa a olhar as promessas que parecem não se cumprir, quando olhamos para as dificuldades e a vemos como um gigante diante de nossa vida, e ainda assim, nesse momento, nós conseguimos adorar a Deus, glorificar a Deus, Deus se sente muito mais alegre e honrado com a nossa adoração nas dificuldades, nas lutas, nas necessidades que nós temos. Pois Ele vê que mesmo diante de todo sofrimento, de tudo que está perdido diante de nós, nós temos força para buscá-lo. Nós temos força para confiar, acreditar e orar a Deus. Nós conhecemos um homem na Bíblia que tudo na sua vida foi tirado. Ele ficou sem nada. Mas ele continuou honrando a Deus, continuou adorando a Deus, orava a Deus, questionava, buscava. Jó teve tudo tirado da sua vida, menos a sua fé em Deus. Essa se manteve inabalável. É considerado um grande homem, um homem temente a Deus, não por menos. Que nós tenhamos esse espírito de Jó, que nós saibamos reconhecer que nas dificuldades nós devemos também nos fortalecer e nos achegar mais a Deus. E eu tenho certeza que este momento presente nosso, assim como foi do povo de Deus no exílio da Babilônia, onde eles foram levados cativos, em alguns momentos temos as nossas dificuldades, o nosso medo de talvez sair na rua, de vir à igreja, mas oremos a Deus para Deus repreender isso, irmãos, pois se existe um local seguro para qualquer filho de Deus estar, é na sua casa. Se existe um local que nós possamos confiar que Deus está nos guardando, é na sua casa. Então que nós confiemos nisso e que nós pensemos da mesma forma. Como eu já disse, a vacina vai sim ser algo que talvez trará um pouco de tranquilidade para todos. Eu acho até que a vacina está sendo mais usada como politicagem do que a própria doença. Mas enfim, nós vamos continuar tomando os cuidados necessários. Mas isso não é impeditivo de nós retomarmos a nossa união com Deus, a nossa confiança em Deus, para que assim como passou o exílio da Babilônia, passe também o nosso exílio, e nós voltemos para casa com Deus, nós nos acheguemos mais a Deus, e nos fortalecemos ainda mais na sua palavra. Mas isso depende de cada um de nós.
de cada um filho que deve confiar a sua vida a Deus. Salmo 37:5 diz a respeito disso, que nós devemos confiar a nossa vida a Deus, entregar os nossos caminhos a Ele, e que as demais coisas Ele fará. Façamos isso, confiemos nossa vida a Deus nesse momento, entreguemos-nos a Ele, e tenhamos a certeza de que, mais do que a vacina é importante para restabelecer a nossa saúde, a nossa comunhão com Deus, nos permitir vir à igreja com mais tranquilidade. Maior é o nosso Deus que nos dá essa tranquilidade e essa permissão. Amém? E aí eu pergunto a todos, nós, você também que nos assiste, se nós estamos dispostos a isso. Conforme nós refletimos no começo, reflita novamente, nós estamos dispostos a sair desse cativeiro, a nos apegar mais a Deus, a nos reaproximar ainda mais, a nos fortalecer ainda mais com Deus? Ou vamos continuar deixando as dificuldades falarem mais alto e continuar tendo medo a respeito disso? Nós falamos a respeito de como estávamos antes da pandemia, nossa igreja, nossa vida espiritual, e como está hoje. Eu gostaria de dizer aos irmãos que, em relação ao que nós refletimos, que ainda há esperança para nós nos reaproximarmos ainda mais de Deus, nos fortalecemos, estarmos confiantes de que Deus é o caminho para nossas vidas. Nós ainda temos a esperança da salvação e que, pela graça de Deus, assim como aquele povo venceu as dificuldades e voltaram para casa, nós também iremos nos fortalecer ainda mais na presença de Deus. Terceiro ponto é que nós devemos saber frutificar, florescer onde nós estivermos, independente de qual circunstância nós estamos por enfrentar, e que nós devemos aprender a seguir em frente, como tem sido ao longo desse quase um ano que nós estamos vivendo com isso. Talvez, assim como o povo, naquela época, não estava, naquele momento, no local que eles gostariam de estar, talvez seja assim conosco também. Nós não estamos na melhor situação, na situação que nós gostaríamos de estar, mas para esse tempo, é isso que nós temos. Para esse tempo, é assim que nós temos que viver. Com essa situação, independente disso, é tempo de nós darmos bons frutos, como árvores no jardim do Senhor. O Senhor espera que nós frutifiquemos onde nós estamos plantados. Nesse momento é tempo da igreja do Senhor dar testemunho positivo de confiança em Deus para a situação que está sendo vivida. É tempo da igreja do Senhor, dos teus servos, confiar em Deus, que Deus vai sarar a nossa nação, que Deus vai jogar essa doença por terra. Mas para isso nós precisamos buscar a presença dEle, nós precisamos confiar que Ele tem poder para isso. Nós devemos ter isso ecoando em nossos corações. E aí sim, com certeza Deus há de sarar a nossa nação. Há de nos permitir voltar a ter uma vida normal. Mas nós devemos fazer o que o seu povo, o povo hebreu, fez no exílio da Babilônia. Aprender ou se reaproximar ou se fortalecer ainda mais na presença de Deus. Pois Deus espera isso de nós. Deus se alegra com isso. E este é um bom momento. Como eu disse, Deus se alegra e se sente honrado quando Ele é buscado nos momentos de dificuldade. E nós sabemos que esse momento é um momento de dificuldade. Nós vemos notícias sensacionalistas a respeito do Covid.
mas nós também vemos a realidade do que Ele faz. Talvez números exagerados para mais ou números ocultos, isso não interessa. Mas o fato é que pessoas estão morrendo. E infelizmente ainda vão morrer. Mas nós devemos crer no poder de Deus e confiar nele para o nosso tempo atual, para que nós possamos voltar a uma vida normal. Se bem que essa vida normal, ela nunca mais será normal, pois esse período nosso sempre vai ser lembrado. E que ele seja lembrado como um período de superação e de fortalecimento na palavra e na presença do Senhor. Nós não precisamos de muita coisa para a gente adorar a Deus, para a gente buscar a presença de Deus. Não precisamos de bom emprego, de fartura, de saúde ou de sonhos realizados. Nós precisamos de querer glorificar e adorar a Deus, independente de qual seja o momento. Nós vemos que nesse tempo nós podemos nos reaproximar e voltar a adorar a Deus novamente. E que essa aproximação sirva para que nós vejamos a importância do poder de Deus em nossas vidas. Que nós possamos servir a Deus com o que nós temos hoje. O que já passou é passado, mas que nós possamos viver de forma diferente de agora em diante. Nós somos chamados nesse momento para darmos bons frutos, para nos reaproximarmos de Deus. E essa é a hora. O momento é esse. Vamos voltar para os braços de Deus. Vamos orar. Confiar que Deus irá sarar a nossa terra. Para que Ele jogue por terra essa enfermidade. E que tudo de ruim que nós temos enfrentado fique no passado. E tudo aquilo que tem dividido a nossa atenção de Deus com as outras coisas, que não seja mais esse motivo, que a nossa atenção seja tão somente para o nosso Deus e Salvador. E como nós podemos fazer para voltarmos ou para sermos ouvidos com intensidade por Deus? Como nós já temos feito, mas nós podemos aumentar ainda mais, eu tenho certeza disso. Orando a Deus, se humilhando diante de Deus, suplicando que Ele traga para nós o alento em nossos corações, o cuidado, e que Ele sare a nossa terra. Jeremias 29:12 diz: então me invoqueis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É palavra do Senhor. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Segunda Crônicas tem um direcionamento também muito pertinente ao que o povo hebreu passou no cativo da Babilônia e muito atual também para a aplicação nossa dos dias de hoje. Eu convido os irmãos, esse eu gostaria que os irmãos abrissem e acompanhassem, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 14 a 16. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos de 14 a 16. Assim nos diz a palavra: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos,
e o meu coração todos os dias. Amém? Oremos para Deus fixar os olhos dele sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, sobre o mundo, para que Ele olhe por nós, cuide de nós e acelere o tempo que essa doença possa ficar no meio de nós. Pois só pela misericórdia de Deus nós podemos isso. E que independente da questão da doença que tem sido muito exposta aqui hoje nessa pregação, que nós possamos orar pela nossa casa, pela nossa igreja, por nós, para que Deus nos sare, para que Deus nos converta dos nossos maus caminhos e para que Deus tenha os seus olhos fixados sobre nós, para que nós possamos estar mais fortes diante do Senhor para enfrentarmos as nossas dificuldades. E nós vemos aí que bela promessa Deus nos faz, para que nós não tenhamos medo, basta apenas confiar nele. Ele nos garante que não devemos temer, se confiarmos, ele sempre estará conosco. Talvez não seja tão fácil nesse momento, confiar em Deus. Como a gente disse, é fácil adorar, louvar, orar a Deus, agradecer quando as coisas vão bem. Quando vem as dificuldades e o medo, é um pouco mais difícil. Mas essa é a hora, esse é o momento. E Deus com certeza está com seus ouvidos inclinados, aguardando essa confirmação do nosso coração, aguardando essa busca nossa para com o Senhor. Nós não precisamos ter medo das dificuldades, pois Deus sempre estará conosco. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Irmãos, nós concluímos aqui a exposição dessa noite da palavra, que assim como na época do exílio na Babilônia, devido ao fato do povo ter se desviado dos caminhos de Deus, ter vivido por situações adversas, eles foram levados a um local estranho, longe de casa, para que eles aprendessem novamente a se reaproximar de Deus. Nos dias de hoje, talvez o que nós estamos passando é isso, para que nós aprendamos a nos reaproximar de Deus. Se você sente medo, preocupação de estar na casa do Senhor, por conta do seu trajeto ser longo, ter que usar ônibus, adore a Deus aonde você estiver, mas adore de verdade. Mas faça todo o esforço para estar na tua igreja, junto com a tua igreja e com o seu Deus, confiando nele e adorando ao Senhor. Pois só assim nós conseguiremos passar por essas dificuldades fortalecidos e melhores. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu convido os irmãos a curvarem suas frontes e a ouvirem o louvor que vai ser cantado agora. Bem-aventurado é o que estás firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que
são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Continue com seus olhos fechados. Pense no refrão. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara a nossa nação, sara a nossa vida. Eu não conheço todos que estão aqui na igreja, nem tampouco os que estão nos assistindo, e aonde essa palavra vai chegar. Mas eu gostaria de convidar você que se sente tocado por Deus, que sente a necessidade de que, assim como o povo precisou se reaproximar de Deus, precisou de confiar mais em Deus para enfrentar as dificuldades, que você erga uma de suas mãos, ou fique de pé, ou fale a Deus, entregue o seu coração nessa noite a Deus, confie no Senhor. Se você, assim como eu, foi tocado e levado a Deus para intensificar as suas orações pela tua cidade, pelo teu país, pelos teus familiares, se você quiser ficar de pé e orar junto comigo essa noite, nós vamos orar mais uma vez, confiando a Deus, a vida e a nossa nação. Nós vamos confiar a Deus que com certeza nós vamos vencer essas dificuldades. Deus pode todas as coisas. Deus tem poder para sarar a nossa nação. Deus tem poder para curar a nossa nação e para nos manter salvos. E você que sente vontade de se fortalecer ainda mais diante da palavra de Deus, de se reaproximar com Deus, fique de pé, nós vamos orar junto. Aí na sua casa, se ajoelhe diante de Deus. Confie em Deus, entregue a sua vida para Deus. Deus essa noite espera de nós corações sinceros, dispostos a estar diante dEle, dispostos a ofertar as nossas vidas. O povo não sabia o que estava vivendo naquele momento, mas foi levado a confiar em Deus. Nós também não sabemos o que nós estamos vivendo, quais as verdadeiras finalidade dessa doença, mas nós sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas, e essa noite Ele espera de nós a nossa oração, e nós vamos orar agora juntos, mais uma vez, nos humilhar diante de Deus, para que Ele sare a nossa nação, para que Ele cuide de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, ó Deus, está diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, ó Pai, clamando para que o Senhor olhe por nós, pelos nossos familiares, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Converta, ó Deus, o coração dos administradores corruptos, ó Deus, que tem cuidado do nosso país e direcionado tudo. Seja com a vida desses homens, ó Deus. Seja também, ó Deus, com a vida da Tua igreja, que muitas das vezes tem se encontrado como ovelha desgarrada, amedrontada, ó Deus, diante da situação. Mas que essa noite, ó Deus, o Teu povo que está ouvindo a Tua voz, possa confiar que o Senhor tem poder para mudar isso, ó Deus. Possa sair daqui, ó Deus, fortalecido e confiante de que o Senhor irá sarar a nossa nação. Nós entregamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, os nossos anseios, os nossos medos, e o nosso desejo e interesse, ó Deus, de nos reaproximarmos mais do Senhor, de nos fortalecermos ainda mais na Tua presença, Pai. Abençoa-nos para isso, ó Deus.
Contempla, ó Deus, o coração dos teus servos que nessa noite também estão fazendo votos disso diante do Senhor, ó Deus. Aqueles que ficaram de pé, aqueles que externaram isso em seus corações, que o Senhor ouça dos altos céus a oração da tua igreja, que o Senhor ouça, ó Deus, o clamor da nossa igreja, que o Senhor ouça a nossa adoração, Deus, e a nossa oferta. Abençoa a vida de cada um que aqui se faz presente, que o Senhor também, Deus, visita a família de todos aqui representados, daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que o Senhor também guarde a vida de cada um, Pai. Nos abençoa, ouça as nossas orações, perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos encerrados. No começo eu havia dito que o nosso pastor, no mês de janeiro, habitualmente ele tira férias. Esse mês ele está de férias, com certeza orando conosco, acompanhando o culto. E com as férias dele, normalmente nós, pregadores leigos, por meio da oração do nosso pastor, somos chamados para essa missão de estar representando a Deus e fazendo a vez do pastor na nossa igreja. Eu agradeço a vocês, visitantes que estão conosco aqui essa noite, vocês que nos assistem, sejam todos bem-vindos, estejam sempre convidados a estar na nossa igreja, a cultuar conosco. E a você que nos assiste também, deixo aqui o nosso convite para quando você quiser nos visitar, será um prazer recebê-los aqui. A nossa igreja fica na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, número 4050, se eu não me engano, ao lado do Irmãos Pena, próximo ao supermercado Chave de Ouro. Que Deus abençoe a vida de todos nós, vamos em paz, que Deus abençoe a nossa semana e, mais uma vez, confiemos em Deus para enfrentarmos as dificuldades e Ele com certeza cuidará de nós. Amém? Cessarão os seus frutos.